Nossos milhares, quiçá, milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Querosense a mais um Reacts aqui no É Nós Queiroz. Hoje a gente vai falar sobre o último papo, a última coletiva de Marcelo Cabo, após a vitória do Clube do Remo com o time reserva 2-0 sobre o Tapajós. Beleza? E é bom também que já é um preparativo para você ver, entender o que pensa vosso treinador, o que pensa a essência do cabismo. Ficaste curioso? Tu queres saber o que ele falará, que tu já deve ter ouvido, mas o que a gente vai tentar tirar das palavras de Marcelo Cabo, que sempre são muito legais, tu já sabes, eu já te peço. Vem com nós! Papi! E estamos aqui com o homem e a sua expressão focada. Seja bem-vindo à Nação Querosense. Antes da gente começar isso, já deixa teu like, já te inscreve no canal, te torna membro deste canal de garbo e elegância. E todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados por quem? Pela Bet Nacional, que também é patrocinadora do Clube do Remo. O link está aqui na descrição. Tu vai lá, faz a tua fé, profetiza e podes te dar muito bem, sempre com muita responsabilidade, né? Então, vamos lá ouvir o homem. Eu estarei vendo a coletiva pela primeira vez. Então, a minha reação será genuína, entendeste? Então, bora. Vamos começar. É nós. O homem, o dono do cabismo. 54 dias de trabalho, 3 amistosos com 3 times profissionais que disputam a competição, não venceu nenhum. Começou a competição, em 3 competições são 8 jogos que o Remo vence invicto. Você deve a quê esse sucesso no início de temporada? Boa noite a todos. Eu devo aos atletas. Esse mérito é todo dos jogadores do Remo, todo. A diretoria que nos deu condição de trabalho, o planejamento que o nosso diretor de futebol, Gasparino, criou para a gente poder cumprir. Convicção no que a gente estava trabalhando. 3 empates em 3 jogos treino. Eu sempre falei que os jogos treino são feitos para que a gente possa fazer correções, encontrar o melhor encaixe da equipe. Eu não me preocupava naquele momento muito com o resultado. Deixa eu só falar um negócio rápido. Rápido. Vou fazer essas paradas para vocês. Uma coisa que eu venho falando na live e tem a ver com isso é o seguinte. Eu conversei com o Cabo. Por sinal, vou deixar o link do vídeo aqui do nosso papo logo depois que ele foi anunciado. Ele tinha vindo em Belém e voltado. O que eu venho dizendo na live é tudo que ele verbaliza, você começa a ver na prática. Então, não é só discurso, entendeu? Nesse período aí dos jogos, dos 3 empates, que a torcida queria dar pirueta no ar e quebrar tudo, ele vinha falando. Eu só não concordo com o jogo-treino. Mas ele vinha falando o que ia acontecer e vem acontecendo. Era só isso. Eu me preocupava com a formatação de um novo time, até porque a gente trocou boa parte do elenco do ano passado para esse ano. Tinha um grupo novo. Então, cara, o maior mérito eu não sei se são 8 ou 9 vitórias. São 9 vitórias, 9 vitórias. Então, assim, esse mérito... Cabo é valendo. Não sei se são 8 ou 9. Falem aí. Boa, Cabo. É isso, cara. Tem que saber lidar. E ele é bom nisso. Já falei isso, vocês já me viram falando. Ele é bem bom nessa parte do media training. Pro bem, né? Óbvio. É todo dos jogadores. Se os jogadores não comprar a ideia, não focar no planejamento do clube, não focar naquilo que eu trabalho no dia a dia, eles não acreditarem naquilo que eu trabalho no dia a dia, nada vai acontecer. Então, os protagonistas são os jogadores, são os meus comandados. Eles são atletas espetaculares, comprometidos com o Remo. Eu fico muito feliz por eles. A gente hoje bate uma marca do clube, que acho que a última vez que teve 9 vitórias consecutivas numa estreia de temporada, acho que foi em 1989.
Então a gente está criando marcas aqui dentro. Eu vou aproveitar a tua pergunta e dizer que a página a ser escrita por esse grupo, ela estava em branco quando a gente começou o ano. A gente não podia carregar o peso dos anos anteriores. A gente não podia carregar o peso do que aconteceu nos anos anteriores. Se estava certo ou errado, não compete a mim analisar nem julgar, porque eu não estava aqui. Mas não era legal, não era bacana a gente pressionar esses jogadores que chegaram agora. Vou ter que falar. E vamos lá. Era exatamente isso que estava acontecendo e visivelmente isso estava incomodando porque ele acaba de citar no momento bom, né? Havia sim, e a torcida estava ok, é para fazer isso mesmo, porque o time pode não ser o mesmo, mas a torcida é a mesma que estava machucada. Desculpa. Então, visivelmente ele sabia do que estava acontecendo. E isso também é importante, ele saber o que estava acontecendo para fazer coisas para sair dessa situação. Eu precisava falar. Eu não precisava. Falei assim. Pelos resultados, por tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos. Então, a nossa página dentro do Remo está em branco. Ela está começando a ser escrita agora. Eu não sei nem se a gente já completou a primeira página, mas a gente está escrevendo uma nova história aqui dentro. Grato a Deus por ele ter nos capacitado e a gente está começando uma temporada com 9 jogos, 9 vitórias em 3 competições diferentes, liderando o estadual, terceira fase da Copa do Brasil, e agora a gente vai enfrentar... Que era o grande desafio, né? A terceira fase da Copa do Brasil, por tudo, pelo rival estar lá, pela grana que entrou, a quitação do CT com esse dinheiro, pelo menos foi o discurso do Fábio, era mais importante, né? Uma quarta de finais da Copa Verde. Então, assim, eu fico feliz porque a gente trabalha pelo torcedor e para o torcedor. Então, a gente entregar isso ao torcedor, 9 vitórias, é muito legal, porque quando o torcedor paga o seu ingresso, ele quer ver o que ele anseia, um espetáculo, um jogo bem jogado, e a gente tem conseguido entregar a eles, né? Eles são... Cara, eu estou vendo com vocês, como eu falei. Então, para eu não perder, já perdi uma coisa que eu queria falar lá atrás. Essa comunicação, falar meio pro bem o que o torcedor quer ouvir, né? A história do que ele vai para a galera e faz acho que isso é o Tô Maluco. Eu sou velho, então eu tô maluco. Ele chama também, é isso que eu venho falando nas lives. Por sinal, você está chegando nesse canal agora, assista os outros conteúdos. Essa confiança, essa relação da torcida do Remo com esse time foi sendo conquistada jogo a jogo. É isso que ele está falando. São a nossa plateia, eles são a nossa razão de estar aqui. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente tem entregado a eles aquilo que eles querem ver. Principalmente uma entrega muito grande desses jogadores. Não só os resultados, não só os gols. Hoje a gente teve uma meta legal, que a gente queria internamente de não tomar gol, né? E fizemos 2 gols, então é muito legal. E outra coisa, desculpa, gente, entendimento do jogo, entendimento da competição, entendimento do momento de cada jogo o Remo tem. Óbvio, vai jogar bem, vai jogar mal. Como o Cabo disse para mim no bate-papo, ele disse, em algum momento eu vou estar bem, mas o outro time vai ser superior a mim. Isso, ok, mas esse entendimento, essa identidade que eu venho batendo, esse time tem uma identidade essa que faltou nas últimas temporadas, e para mim isso é visível. Legal, então assim, deva tudo a esses jogadores, o mérito é todos deles, a gente só é uma equipe de trabalho, como é aqui a nossa sessão. Mas vamos combinar que, como diz o Cachado, Mano Cabo gosta de falar, hein? Já era para ter terminado essa resposta, você já falou, Mano Cabo. Assessoria, nosso presidente, nosso diretor, eu, e dá muito mérito a todos. Eu queria que todos os profissionais estivessem aqui nessa coletiva comigo, todos. Se eles pudessem também ter esse mérito, porque tem muita gente atrás das câmeras que trabalha muito aqui dentro, né? Se eu não chegar aqui e minha sala não estiver limpa, a roupa não tiver, a tia não lavar a roupa direito, essa comida maravilhosa que a gente come. Olha aí. Esse é um fenômeno, rapaz. Não, tô brincando, mas ele tem a manha, muita experiência, né? Passou por várias situações, né? Clubes mais estruturados, menos estruturados.
Ele sabe que ele tem que trazer isso. Eu imagino que o ambiente lá no Remo, ou aí no Remo, estava muito para baixo, por tudo que vinha acontecendo, pela pressão. Então, ele precisava renovar e melhorar esse ambiente. Entendeu? Quando eu digo renovar o ambiente, melhorar o ambiente, transformar o ambiente com uma parada bacana e tal. Depois eu vou falar uma coisa sobre isso, se eu me lembrar. Aqui, que quando eu estou fora eu sinto falta. Então, a tia que faz o nosso almoço, o pessoal que cuida do campo, o pessoal que limpa nossas salas, que a gente chega aqui, está tudo pronto para a gente trabalhar. Eles são muito importantes nesse momento. Não só o Jean Silva, que fez os 2 gols hoje. Isso é o processo final. Mas aqueles que constroem o dia a dia do Remo, né, todos os departamentos que não aparecem, são muito importantes. Então, nós não somos só o time dos 11 que entra em campo. Nós somos um time de verdade chamado Remo. Boa noite, Cabo, tudo bem? Então, antecipaste um pouco a minha pergunta, mas eu vou reformulá-la. Porra, ele antecipou uma porrada de pergunta aí. São 34... Por sinal, eu vou até aumentar aqui. Peraí. Por sinal, isso é uma tática também do Media Training, tá? Eu falo do meu jeito, eu antecipo as coisas. Cabo, muito bom nisso. 4 anos sem ter um início de temporada tão bom quanto esse. Tu destaca sempre a importância do conjunto, mas eu queria que tu falasse qual a participação do Marcelo Cabo, como é que tu faz e está fazendo para conseguir 9 partidas, 9 vitórias, uma coisa que não acontecia desde 89. Eu sou uma peça nessa engrenagem, né? Uma Vai peça voltar para o mesmo assunto. com a sua relevância, com a sua importância, porque eu sou o comandante técnico, né? Atrás de mim tem meus auxiliares, tem o Agnaldo, que é um coordenador, um cara com uma história dentro do clube, tem o Thiago Gasparino, que é um executivo de um futuro brilhante, tem toda a minha diretoria estatutária que nos apoia. Então, assim, eu tenho a minha responsabilidade, tanto na vitória quanto na derrota, né? Eu sou o comandante, a palavra final técnica é minha. Então, assim, a gente coloca aquilo que a gente acredita, né, no dia a dia, de ideias, de conceito. A gente tem alguns pilares que a gente trabalha muito, né, que é a parte física, técnica, tática e principalmente a psicológica. Minha primeira reunião com esses jogadores, eu falei que eles precisavam acreditar. Vou interromper mais uma vez, rapidão. Não fique chateado que acrescento de coisa. Lembra quando eu disse que o discurso está indo para a prática? Pois é. No meu papo, no final do ano passado, ou início desse ano, ele já fala nisso. Então, essa identidade que eu digo, ele fala que isso foi escauteado, como eu brinco, foi feita uma análise do perfil do jogador, além técnica. Não só se joga bem ou joga mal, se vinha jogando, se estava bem fisicamente, qual é o perfil desse cara. O perfil, se é um perfil de querer brigar pelo time, ele fala isso. Então, de novo, quem não viu, vá no meu bate-papo de mais de 1 hora com o Marcelo Cabo, que está muito bacana e explica muito o que está acontecendo com o Clube do Remo. E ele vem batendo nessa tecla com muita razão, obviamente. Naquilo que a gente veio fazer aqui, que é conquistar. Então, desde o primeiro dia que a gente pisou aqui, a gente precisava sonhar. Eu sempre fui um cara assim, eu sempre sonhei muito com algo muito grande, né? Na minha carreira. Eu tenho 23 anos de carreira, como eu disse, eu comecei no Sub-13. Eu nunca imaginei aquela criança pobre lá da Penha que ia dirigir um jogo no Maracanã. Ele fala da Vila da Penha também. Que ia uma Copa do Mundo. Mas eu sempre sonhei, eu sempre tive sonhos e anseios. E é isso que eu passo para os meus jogadores. Quero saber que história é essa de Copa do Mundo. Ele explica no conteúdo também, tá? Vai lá! O futebol, o que norteia muito a nossa capacidade são os resultados. Mas também quando eu perco, eu não me sinto incapaz. E quando eu ganho, eu também não me sinto o melhor treinador do Brasil. Eu tenho que aprender todo dia, eu aprendo todo dia. Eu tento reciclar, eu vivo isso aqui 24 horas. Eu sou como um vendedor de uma grande empresa multinacional. Eu bati a meta do mês, no dia 1º do mês seguinte, eu tenho que fazer de novo um planejamento para bater a meta. Então, eu sou como um vendedor de uma grande empresa. Eu não posso ficar agora me apegando às 9 vitórias. Eu tenho que estar sempre
repaginando, reinventando, crescendo, aprendendo e principalmente corrigindo. Esse é o papel do Marcelo Cabo. Agora, a gente já esperava uma modificação com relação ao jogo de quarta-feira, porque tu já estás classificado, mas o que a gente vê é que, na realidade, talvez, e aí eu quero que tu me responda isso, Olho. o Clube do Remo tem 2 times? Não, o Clube do Remo tem um elenco e um time completo. A gente, num jogo passado, a gente entrou... Eu falei isso na live pós-jogo. A gente que cobre e vive futebol, eles muito mais, né? Eu sou só um, não tenho nenhum ínfimo tamanho dessa galera, vai ter que começar a se acostumar com uma coisa que vinha se pedindo e parece que quando essa coisa, cuidado com o que tu pedes que tu pode conseguir, quando essa coisa aparece, parece que não se sabe bem como lidar. A torcida, a imprensa, todo mundo pedia planejamento, profissionalismo, planejamento. Planejamento é isso, cara. As metas, o planejamento sendo bem feito e bem executado, 3 competições, o que a gente quer até aqui? É isso que ele falou, a partir daqui, o que é agora? Por que eu poupo? E por que eu suspendo meus jogadores? Porque foi isso que ele fez contra o Tapajós. Entrou quem ele queria que fosse suspenso. E aconteceu. Então, contra o Tapajós foi 100%. Ganhou, manteve os 100%, manteve os 100%, girou o elenco, suspendeu o que ele queria para estar ok para a última rodada. Isso é planejamento. A galera vai começar a entender. Eu estou falando aqui do Cabo, mas isso vale para todo mundo, porque às vezes eu acho que as cobranças de todo mundo é muito aqui, ó. E quando ela acontece, o pessoal estranha. É isso. Eu tinha que falar, falei. É isso. Com uma equipe totalmente alternativa. Hoje a gente já mesclou. Eu trabalho muito junto com o departamento médico, com o NASP, junto com a fisiologia. A gente precisa equilibrar cargas de jogo, né? Você viu que eu levei alguns jogadores que são titulares para o banco e eles tinham uma minutagem, um GPS, uma quilometragem para jogar que não comprometesse o jogo de quarta-feira. Mas eu também acredito muito nos que não entraram e os que começaram o jogo. Hoje a gente começou com o Ricardinho. O Ricardinho está treinando muito bem, está pedindo passagem. Então hoje ele começou o jogo, jogou muito bem. O Jean precisava de ritmo, a gente sabe da capacidade do Jean, ele teve uma pequena lesão, ficou fora, precisava de ritmo. Então ele hoje, poxa, a minha dupla de zaga que jogou hoje precisa de ritmo. Cara, o Leonan jogou 90 minutos, é um jogador que a gente conta muito. Eu falei isso na live. Ah, Paulo, tu acha que o Jean tem que pegar a vaga de titular, o Leonan? Cara, o importante é esses caras terem condicionamento e estarem à disposição, porque as alternativas, as opções aumentam para o Clube do Remo. Isso, de novo, ele falou uma parada que se cobra muito. Cara, e assim, de novo, eu não sei se o que ele está dizendo, tudo que vem acontecendo, vai dar ao Remo todos os objetivos que eles têm. Se todas as metas traçadas serão alcançadas e cumpridas. O que eu estou aproveitando para falar do Marcelo é o seguinte: profissionalismo, vocês não cobravam tanto, vocês não cobravam tanto planejamento, tá aí, é isso, entendeu? Então o Leonan estava indo no banco, entrando, trabalhando progressivamente. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar que a gente faz internamente, mas todos são muito importantes, e esse jogo hoje tem uma importância muito grande. Liderar é sempre importante, ser primeiro no futebol é sempre importante, e eu não abro mão disso. Então, assim, a gente sabe das convicções que a gente tem de ter começado o jogo com... O Rony fez uma boa partida, é um menino que teve alguns percalços aí durante a pré-temporada depois, mas a gente precisava colocar ele no momento certo. Ele também fez uma boa partida, então quem ganha com isso é o Remo. Na hora que eu tiver que definir os 11, eu tenho que ter 11 muito bons jogando e 11 melhor ainda para entrar, para que a gente não deixe o nível cair. A gente observa que você é um estrategista, né? No jogo de hoje, por exemplo, o Remo já classificado, você tem o último jogo ainda dia 19 para fazer desta primeira fase de classificação. Em seguida, vem o clássico regional, que é o Repá, né? Que é o último jogo desta primeira fase. Você colocou jogadores pendurados, levaram o terceiro cartão amarelo,
né? Agora, E você se preocupa com o gramado, bora ver o que ele fala sobre isso, que normalmente não se admite. você se preocupa com a alimentação, o bem-estar do jogador. Esse conjunto aí é que fortalece mais esse comprometimento de cada atleta aqui no Clube do As Remo, perguntas giram, Lucas. giram, O meu giram, papel como giram, treinador é giram em fazer torno da todos se mesma sentirem coisa, muito né? importantes. Todos são importantes. O treinador, além dele treinar a equipe, ele é um gestor de pessoas também. A gente precisa ter gestão. Isso tudo que você fez, essa leitura aí maravilhosa do que aconteceu hoje, é uma gestão, é um planejamento. Ele ama fazer isso. Ele elogia, sabe? Então, assim, eu falo para eles que cai do céu a chuva. O resultado não Pode ir cai do lá céu, na a gente tem que frente. conquistar, tem que trabalhar. E planejamento no futebol é uma coisa muito importante. Isso a gente tem um estrategista aqui dentro, que é o Thiago Gasparino, nosso executivo. Ele tem um planejamento. O Thiago chega aqui 8 horas da manhã, sai daqui 7 horas da noite, todos os dias. Então, ele é um cara que vive o clube, é um cara muito organizado. O presidente fez um gol de placa quando trouxe o Thiago para cá. Ele literalmente ele arrumou a casa. E está arrumando a casa. E os resultados estão começando a... Então agora vamos lá. Era isso que eu estava esperando e bora ver se. Cara, assim, quando anunciaram, e o Thiago está no canal também, eu bati um papo com o Thiago logo que ele veio para o Remo, está aqui. Mas assim que ele assumiu, foi anunciado, né? Eu mandei uma mensagem para um grande amigo meu, Ricardo Honório. Eu vou falar uma história aqui para quem não conhece, mas quem já está no canal já sabe, que é o dono lá, o CEO, o guarda-chuva do Coxanautas. Um abraço, Ricardo. E perguntei, mano, quem está chegando aqui? E o Ricardo já morou em Belém, tem uma relação com Belém, gosta muito do Remo, ele diz que é remista. Eu perguntei, cara, quem está vindo para cá, fechou, é o Thiago Gasparino, que passou por aí, que ele passou pelo Atlético também. Ele falou, o Thiago? Falou, sério? Falei, cara, acabou de fechar, estava numa negociação, acabou de fechar. Ele falou, Paulo, é um dos caras mais trabalhadores que passaram pelo Curitiba, é novo, tenho que aprender e tal, mas, mano, o que trabalho, o que vai se dedicar, ele usou o termo assim, ele vai organizar a casa, ele vai arrumar a casa. Ele falou outra coisa também, mas e tal, que você já sabe o que é, né? Ele disse que o Thiago ia ajudar a subir o Remo com o pé na costa, xalá para a torcida azulina, isso seja verdade. E no meu papo com o Cabo, que quando eu converso primeiro com o Marcelo, o Thiago tinha acabado de ser anunciado, eu troco uma ideia, pergunto se ele já conhecia e tal, e diz que não, mas que ele se falava o tempo todo, que ele fala até algo assim, porra, o Thiago é um maníaco. Eu falo para ele, vai curtir tuas férias. Ele falou, não, a gente tem que trabalhar e tal. Então é muito legal, porque eu acho que de todos os equívocos que essa diretoria no futebol cometeu, e alguns até com boa intenção, na verdade todos, mas assim, era a pessoa certa para o cargo certo e essa sinergia. Não acredito que o Cabo esteja só passando, né, falando, floreando. Eu acho que é isso. Então, é muito importante o que acontece antes, como ele está falando, de entrar em campo. Vale isso para tudo, tá? Eu precisava falar isso. E eu acho que vou deixar também o papo com o Thiago Gasparino na descrição. Aparecer. Então, assim, eu sempre falo, cara, atrás do jogador tem um ser humano. Então, eu faço do mais novo lá. Hoje o Guti entrou, jogou 25 minutos, um menino que foi destaque na Copa. Então, quando a gente vê a oportunidade, a gente vai prospectar esses meninos, dar minutagem para ele, mas sempre com equilíbrio. A gente precisa ter a mescla. Eu não posso pegar 11 garotos e botar num jogo e jogar toda a responsabilidade em cima desses 11 garotos. Eu tenho que ter a mescla dos experientes com eles. Isso a gente vai fazendo uma alternância e lançando eles para que eles possam pegar a rodagem e crescer durante a nossa temporada e ser um jogador prospectado para jogar no profissional do Clube do Remo. Mas essa gestão a gente faz sim e é importante fazer todos os jogadores se sentir importantes dentro do processo. O que você pensa? Não respondeu sobre os cartões, né? Não respondeu sobre os cartões. Vai lá, malandro. Mas é isso, não pode na teoria e tal, mas não respondeu, né? O jogo de quarta-feira, primeiro jogo da próxima fase da Copa Verde. É um jogo lá e outro cá, com um time que também é surpreendente no caso do São Raimundo. Força máxima, aquilo que a gente tiver de melhor a gente vai levar para o jogo.
A gente teve que controlar um pouquinho a carga desses atletas, que o jogo de quarta-feira foi muito exigido. A gente vai com força máxima. A gente tem aí para trabalhar sábado, domingo, segunda e uma viagemzinha, né, desgastante. terça. Amanhã estaremos aqui pela manhã já treinando. Não tem folga, não tem repouso, Domingo. não tem descanso. A gente anseia por resultado. Eu só acredito no futebol, o resultado só vem devido a muito trabalho. A gente precisa abrir mão de muita coisa para colher esses resultados. Então, assim, o Remo ele tem que ser prioridade. Quem está aqui dentro, Remo não pode ser segunda opção, Remo não pode ser segundo emprego, tem que ser prioridade. Então, é isso que a gente está trabalhando, está pregoando. Sabemos que o São Raimundo fez uma campanha muito boa na Copa do Brasil. Muito eliminou bom. o time de Série A, fez um grande jogo com um time Muito bom jogo. do Botafogo no meio de semana. A gente sabe que a dificuldade que é enfrentá-lo, tanto dentro quanto fora de casa, mas a gente sabe também da nossa... Para mim, vai ser um jogo mais difícil do que da Copa do Brasil. Mais difícil. Qualidade, da nossa virtude, do nosso momento, e a gente vai buscar os nossos objetivos dentro dessa quarta de finais da Copa Verde. Foi um jogo que a gente teve a oportunidade de abrir o placar logo no início, isso nos deu a tranquilidade. É que eu acho que estava sem o microfone, eu imagino que seja o Cacheado. Ele pergunta para ele falar do jogo contra o Tapajós. Bora ver a leitura tática do cabismo. Para que a gente pudesse ter o controle do jogo. Eu acho que a gente teve o controle do jogo na maior parte do jogo. Aí a gente teve algumas relevâncias, às vezes caiu um pouquinho a nossa linha de marcação, até devido ao ritmo de jogo de alguns jogadores. O Rony ali no final saiu por cansaço. Mas a gente fez um bom primeiro tempo, principalmente ali nos últimos 20 minutos do primeiro tempo. Poderíamos ter saído com um placar um pouco mais amplo. Aí faltou um pouquinho de tranquilidade ali no acabamento, no terço final, no penúltimo passe ou na finalização. E aí voltamos para o segundo tempo com as correções de intervalo, tivemos o controle do jogo. A gente sabia que eles iam explorar muito a bola longa no facão, para os extremos, né, uma característica da equipe dele. E a gente precisava anular o meio atacante deles, que é um jogador que é o cérebro do time, a criação. Eu já o conheço Douglas. de Madureira, Volta Redonda. E o Coroá, para mim, o Jean foi o melhor em campo, que fez os 2 gols, mas, assim, na minha opinião, o Coroá foi o melhor em campo, taticamente. Pirluá ganhando elogios do professor. Dá-lhe Pirluá, pai. Fala dele agora, Paulo. Fala dele, Paulo. O Coroá, ele conseguiu anular toda a ação do meio atacante dele, que agora me perdoe, me fugiu o nome. Coroá foi bem. Douglas Lima, que é o cara que... Coroá foi bem. Que não foi o melhor jogo dele para mim, mas foi bem. A gente já tinha visto jogos anteriores dele. Então o Coroá entrou com essa função de não deixar ele jogar e teve a predominância ali no meio campo. Ele dominou o setor, ainda saiu para criar. É um jogador que está crescendo muito. Fico muito feliz por ele, né? Teve a perda do seu pai, ele precisou se retomar psicologicamente. É verdade. Mas é um jogador que me agrada muito, tenho um carinho muito grande por ele, como pessoa e como jogador. É verdade. Se o Jean não faz os 2 gols, eu dava o troféu de melhor em campo para ele. Mas o Jean também merecia esse momento, o Jean vem trabalhando. É um jogador que a gente tinha convicção na contratação dele, é um jogador que eu converso muito com ele, um jogador muito experiente, que em alguns momentos difíceis ele vai ajudar bastante. E aí o segundo tempo a gente teve o controle do jogo, poderíamos também ter ampliado, ter feito 2, 3 gols, até 4, tivemos muita chance. O Pablo chutou uma bola que não tinha goleiro, bateu no Jean em cima da linha e saiu. Falei, pô, né, você fez 2 e tirou 1, né? E brinquei com ele. E a gente acaba fazendo mais um bom jogo dentro de casa, né? O nosso gramado privilegia isso. Porra. E o que eu fico mais feliz é que a gente trocou o time e o Não, time vai. que jogou hoje teve a mesma característica do time que jogou quarta-feira, né? A gente até optou pelo mesmo sistema tático, 4-1-4-1, trouxe mais o Rodriguinho ali para fazer um médio pelo lado esquerdo. Foi uma pena que ele saiu lesionado, estava fazendo uma boa partida. E aí a gente teve todo o controle do jogo, o Vinícius precisava também. Cara, é assim, eu preciso falar. Eu já falei nas lives e tal, mas tem muita gente que chega agora para esse conteúdo. O gramado melhorou o time, gente. Não tem jeito. O gramado bom para um time, como o Cabo diz, que quer ter essa postura, precisa de um gramado bom. Você pode ver que hoje o jogador do Remo pode errar, pode acertar, mas ele tenta o passe.
Ele tenta o passe de primeira, ele domina 2 toques, domina e dá o passe, um passe mais longo, um passe mais difícil. Isso faz toda a diferença, inclusive no controle do jogo, da bola ficar girando para lá e para cá, até dar a enfiada de bola, o lançamento. É o gramado, cara. Não tem jeito. Entendeu? E sobre a paridade tática, é isso mesmo. O Remo joga parecido, igual nas escolhas do Marcelo, o time A e o time B, né? Ou seja, é isso que eu falo. Time bem treinado sobe. Não precisa ser o melhor time. Time bem treinado sobe, né? Conquista. E time bem treinado não queima jogador bom e potencializa jogador. Também jogar esse jogo, porque ele perdeu 2 jogos, ele precisava também não perder o ritmo de jogo. Você sabe que goleiro é sequência, e apesar do Zé Carlos ter feito uma grande partida, mas o Vinícius precisava dessa sequência porque ele veio pela virose. Conseguimos descansar alguns jogadores para a gente ir de tanque cheio para quarta-feira para a Copa Verde. Boa noite a todos. Marcelo Cabo, senhoras e senhores. Cara, é assim, eu fico muito feliz de ver que eu não falo tanta besteira nas lives pós-jogo, e eu não tinha visto essa coletiva, porque eu fiz a live em seguida. E acho que tudo que eu tinha que falar, falei no decorrer da entrevista. Mas é isso, acho que está na hora da gente começar a analisar algumas coisas, e eu sempre vou falar e sempre vou repetir, que Remo, Paysandu, Águia, Tuna, Castanhal e todos os outros times venham subindo de divisão e subindo o patamar, porque isso vai forçar, mesmo que não queiram, que quem permeia o futebol paraense também melhore, também evolua. E tu, gostaste? O que tu achaste? Deixa tua opinião. Gosta do conteúdo, do formato? Deixa a tua opinião aí para eu fazer mais, deixar de fazer. Comentários e like, irmão. Like. E vai na Bet Nacional, patrocinadora de garbo e elegância do Enos Queiroz e do teu time de coração. Valeu! Tamo junto. Deixa o like, te inscreve no canal, te torna membro e é nóis, Queiroz.